Boa tarde, prezados e prezadas alunas e alunos de Psicologia da Educação. Estou aqui respondendo agora, dentro do fórum, nas questões, perguntas, dúvidas, comentários que vocês colocaram a partir da leitura de um autor muito importante para a Psicologia da Educação e para nós, licenciados, que é o Vygotsky, tá bom? Então eu vou entrar aqui no fórum, como a gente já fez em momento anterior, e eu vou ir comentando cada um dos aspectos que vocês colocaram, tá bom, galera? Vamos lá. Bom, primeiramente está Ivoneide, que traz uma pergunta bem importante. Vygotsky enfatiza o aspecto interaccionista, pois considera que no plano intersubjetivo, isso é na troca entre as pessoas, que tem origem nas funções mentais superiores, que são mecanismos psicológicos superiores complexos, que envolvem controle consciente de comportamento, ação intencional e liberdade do indivíduo em relação às características do momento presente. Segundo a sua teoria, a aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação de um indivíduo com o mundo está sempre mediada pelo outro. Esse processo de mediação, ou melhor dizendo, os mediadores sempre vão estar entre o homem e o mundo real. Esses mediadores são instrumentos e signos. Então, Ivoneide colocou uma questão importantíssima, que Vygotsky vai trazer uma nova compreensão sobre os próprios processos da aprendizagem. Por quê? Porque ele é um defensor, como muito bem Ivoneide colocou, de uma proposta interacionista simbólica, que significa o quê? Significa que as aprendizagens elas não são produzidas internamente nas pessoas só. Às vezes, por exemplo, é um pai teu, um tio ou um professor que te mobiliza, que te estimula a aprender outras coisas, e você aí consegue certamente abrir campos novos de subjetivação, você aprende coisas novas a partir certamente das relações com os outros. Então, Vygotsky vai colocar no plano da interação algo que, por exemplo, Piaget colocava no plano dos processos de individuação da criança, do adolescente, no seu aparelho cognitivo. Então, Vygotsky vai enfatizar, primeiro, a pertinência do social, certamente, Ivoneide está certa, a pertinência daqueles instrumentos que para ele eram os mediadores, por exemplo, instrumentos e signos. Um instrumento fundamental da cultura é a escola, na qual vocês trabalham como professores. Se a escola, pessoal, se vocês comparem uma sociedade com a escola e sem escola. A gente tem todas as críticas possíveis. Porém, a escola abre campos novos de atuação para os meninos que, numa sociedade sem escola, certamente não seriam abertos. Por exemplo, o próprio fato de ler e escrever abre um mundo novo, e esse mundo se abre necessariamente a partir de vocês, professores e licenciados da matemática, que inserem aos meninos a um mundo simbólico que certamente supera em relação ao mundo dos fatos, o mundo da vida real, tá bom? Vamos então agora com Cristiana. Cristiana coloca, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, Cristiana? O vídeo relata a abordagem de Vygotsky na educação, como era o processo pedagógico, o pensamento e linguagem, o papel da instrução da criança, todas essas funções psicológicas superiores à linguagem, à memória, e que diferencia o homem dos outros animais. O meio em que a criança vive ajuda no seu desenvolvimento e aprendizagem. Certamente, Cristiana, como o Ivoneide colocou, um diferencial dos animais, dos processos psicológicos dos animais. Os animais têm processos psicológicos, só que os deles são processos que Vygotsky considera processos básicos, não porque eles sejam inferiores, não porque os animais sejam inferiores. A própria história do planeta mostra que os animais não humanos certamente têm condições evolutivas até superiores às nossas. Mas o que a gente está falando é que os humanos nos caracteriza a capacidade de pensar, de refletir. A experiência não é a experiência dos fatos. A experiência é como você vivencia determinada experiência, determinado fato. E por isso que, por exemplo, para alguma aluna, um professor de matemática é algo fabuloso, fantástico.
E ele abriu campus novos e ela começou a aprender e aprender. E para outro aluno, sendo o mesmo professor, é uma experiência absolutamente traumática. Qual é a diferença? Se é o mesmo professor, a diferença é que já Vygotsky estava colocando as bases do que nós chamamos hoje em dia subjetividade. O que é subjetividade? É a forma como nós, mediante processos simbólico-emocionais que involucram pensamento e linguagem, nós temos como experienciar esses fatos, os fatos de ter um professor de matemática, de uma forma singular que é diferente a da outra pessoa. Certamente é um elemento que é fundamental para os psicólogos da educação e para nós todos licenciados na matemática. Boa noite, professor. Agora é o Bruno Vinícius. Ao assistir o vídeo, constatei que para Vygotsky esse momento ocorre no plano social e no plano individual e no próprio sujeito. Com esses acontecimentos é que a criança vai desenvolver o meio da linguagem e o seu significado. Para Vygotsky, a aprendizagem e o desenvolvimento devem ser trabalhados juntos, e a zona de desenvolvimento é a capacidade de alcançar a aprendizagem. Desde já, muito obrigado. Obrigado a você, Bruno. Bruno vai entrar em um tema que é bem importante. Para Vygotsky, a aprendizagem e desenvolvimento faziam parte de uma unidade. Se Piaget se interessou muito mais pelos processos de desenvolvimento, para ele eram processos que se desenvolviam praticamente de forma natural, porque existe um plano genético que, como espécie, nos permite desenvolver pensamento, linguagem, de forma histórica. Para Vygotsky, não. Por exemplo, para Vygotsky, tinham que acontecer 3 situações juntas. Primeiro, ter uma filogênese, uma história genética como espécie, significa ser um humano, com toda a genética e a biologia que isso implica. Segundo, ter uma história cultural, dentro de uma cidade, dentro de uma família, dentro de uma escola. E terceiro, a história do indivíduo. As 3 histórias, a história genética, a história cultural e a história do indivíduo, elas faziam parte do que ele chamou o entrelaçamento. O que é entrelaçamento? E quando esses três planos se juntam dentro de uma unidade. Se você saca alguma delas, não acontece nada. Saque o plano biológico genético. Por exemplo, se uma pessoa tem um AVC, o plano biológico já não funciona mais, o cérebro estragou. Não existe mais processo de simbolização. É por isso que a gente tem que falar que nós somos 100% culturais, 100% biológicos genéticos e 100% subjetivos. Não dá para, obviamente, falar qual é mais importante. Todos os 3 planos são certamente importantíssimos. E Vygotsky, em particular, dá uma ênfase fundamental à aprendizagem. É por isso que nós, professores, encontramos em Vygotsky muitos mais elementos de teoria e de metodologia para actuar como professores na nossa docência que em Piaget, porque Piaget vai colocar o plano de desenvolvimento natural de todas as crianças, mas Vygotsky vai colocar, olha, se não existe um professor, um mediador, se não existe, por exemplo, uma plataforma Moodle em interação entre pessoas, nada se mobiliza. Claro que um adulto, vocês são adultos, são alunos que têm uma experiência já prévia, vocês podem ser autodidatas, sem dúvida alguma. E aí o papel da aprendizagem individual será importantíssimo, mas Vygotsky está mais centrado nas aprendizagens sociais. Por quê? Porque ele vem da União Soviética, na qual acreditavam que o coletivismo, o social, é também uma unidade geradora de processos de aprendizagem que são completamente fundamentais. É por isso que quando, por exemplo, você pega uma criança que não aprende na sala de escola e você leva para o psicólogo fora da sala de aula, você rompe com o princípio vygotskiano, que os problemas e conflitos da sala de aula se resolvem dentro da sala de aula. Você não teria por que, em todos os casos, individualizar o problema. O problema não é do André, do Vinícius, do Jonathan, individualmente. Existem também falhas no sistema social que também podem ser superadas, ultrapassadas, certamente, no próprio sistema social. Os vejo no próximo vídeo.